gente, tudo bem? Então, esse daqui é o meu pai e eu vim fazer uma entrevista com ele. Ele escreveu esse livro aqui, Transferência Compulsória de Indígenas e a Dignidade da Pessoa Humana. E eu vou fazer perguntinhas por trás das câmeras pra ele e ele vai responder, ok? De onde surgiu a ideia e a motivação de escrever um livro sobre esse assunto? A ideia surgiu da dica de um professor do mestrado e a motivação ela veio tendo em vista a ausência de bibliografia que falasse sobre essa temática. Você encontrou dificuldades em escrever esse livro? A dificuldade é bastante grande, tendo em vista a ausência de bibliografia e também a necessidade da pesquisa de campo, a qual fizemos em aldeias indígenas da região oeste de Santa Catarina. Fale para nós um pouco sobre o seu livro. O livro aborda a temática que antigamente os indígenas possuíam diante de sua cultura, a própria cultura do cacique, onde os caciques que eram eleitos, como pajés, como caciques, como chefes de tribo, eles eram eleitos e eles podiam tomar atitudes, determinar, enfim, eles eram a autoridade máxima dentro daquela aldeia, dentro daquela tribo. Então, o que eles quisessem fazer, eles poderiam fazer para manter a ordem dentro daquela comunidade indígena. Antigamente, todas as propriedades dos índios eram coletivas e onde se um indígena, por exemplo, precisasse de uma carne, então se abatia uma ave, um boi, um suíno e todos dividiam, cada um no seu pedaço. Na mesma situação, teriam frutas, verduras e tudo mais. Tudo era coletivo. Atualmente, os indígenas lotearam as terras onde cada um possui a sua posse. O que acontece? Os indígenas de hoje, a cada 3 ou 4 anos, eles costumam fazer eleições para definir, eleger um novo cacique da tribo. Nessas eleições, os indígenas têm um vencedor e, naturalmente, as outras chapas perdedoras eram vistas pelo vencedor não como um dissidente político ou alguém que tem ideias contrárias, ou até mesmo ideias parecidas, mas que simplesmente fez uma chapa contrária para poder participar dessa eleição e ter a chance de ser o cacique. Então, o perdedor era visto não como um concorrente político, mas sim como um inimigo pessoal do cacique. E assim o cacique mandava essas pessoas serem retiradas à força da aldeia e serem despejadas em outras aldeias, onde lá eles não teriam nada daquilo que teriam na aldeia em que vivem. Ou seja, eles não teriam escola, eles não teriam onde morar, eles não teriam seu automóvel, eles não teriam absolutamente nada daquilo que eles tinham na aldeia em que moravam. Por quê? Porque onde moravam tratava-se de uma posse que já vinha sendo passada de 3 ou 4 gerações. Então, diante dessa temática, os indígenas, depois da Constituição de 1988, nos artigos 231 e 232, acabou permitindo que os índios recorressem à Justiça Federal para exigir os seus direitos. Em se tratando de um despejo sem motivo justo, ou seja, aquele indígena e a sua família que são despejados não cometeram nenhum crime para que fossem despejados. Eles apenas foram concorrentes políticos que não se deram bem na eleição, ou seja, naquela eleição que eles disputaram. Tendo em vista isso, não há crime nenhum que justificasse a retirada deles da aldeia, principalmente da forma em que foram transferidos, ou seja, compulsoriamente. Porque onde eles são jogados, eles não teriam nada, e não tendo terra, não tendo absolutamente nada daquilo que eles têm ou tinham quando foram retirados de sua posse, eles naturalmente seriam despejados como objetos. E muitas vezes, não tendo oportunidade, não tendo para onde ir, não tendo nem o que comer, eles se viam compelidos a parar ou morar embaixo de pontes, muitas vezes sem comida, sem banheiro, sem lugar para tomar banho,
sem o mínimo para a sua dignidade de ser humano. Então, em vista a isso, em vista das decisões que são tomadas, que nenhum indígena pode ser retirado da sua terra sem a ordem da Justiça Federal, muito menos sem um referendo do Congresso Nacional, e somente pode ser retirado após o referendo do Congresso Nacional, tendo sido aprovado, por uma questão de calamidade pública, doença ou coisas desse gênero. Imediatamente, tão logo cesse esse motivo que fez eles saírem dessa posse, eles devem ser realocados no local de onde foram retirados. E com base nisso, tratamos então a temática, provamos que não procede a forma em que esse cacique agiu, de forma compulsória, de forma agressiva, de forma violenta, porque de tal forma, segundo a teoria da ponderação de Robert Alexy, de um lado nós temos a cultura indígena, o respeito à cultura indígena, que é uma garantia constitucional. De outro lado nós temos um princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa ponderação, por várias motivações, temos que o que deve prevalecer neste caso é a dignidade da pessoa humana. Então, essa é a temática do livro e, logicamente, eu fiz apenas um esboço para que vocês possam, ao ler esta obra, entender o que é princípio, norma, regra, a cultura indígena e como que ela deve ser abordada, tanto no aspecto cultural quanto no legal. O que você sente em relação ao seu livro, a finalização dele? Eu me sinto realizado, tendo em vista que é uma matéria bem interessante e que eu passei muita dificuldade em toda a escrita dela, dificuldade que foi de ordem, de toda a ordem, na verdade. Tivemos problemas de saúde na família, tivemos problemas financeiros, tivemos inúmeros problemas, mas conseguimos superar todos eles e, graças a Deus, conseguimos fazer esta obra para que fique para a eternidade. Há alguma surpresa, algo inesperado nesse livro? Eu acredito que, em se tratando de uma temática que não existe bibliografia no Brasil de forma tão percussiente, eu acredito que a própria temática abordada por ele já é uma surpresa. Ok, vendo isso, mudando completamente de assunto, o livro já foi oficialmente lançado? Vai ser lançado no início de 2016 agora, acreditamos que por volta do mês de março, tendo em vista inclusive o falecimento da nossa grande amiga Iole, diretora da faculdade Seller, uma das melhores faculdades do oeste de Santa Catarina. Você tem, assim, previsto o dia e o mês? Não, isso vai depender ainda da possibilidade de calendário, inúmeros outros fatores que vão influenciar na elaboração, na preparação, enfim, na possibilidade de lançamento oficial desta obra. Onde podemos encontrar esse livro para adquiri-lo? Esta obra pode ser adquirida no site da editora Insular, editorainsular.com.br, e o preço dela gera em torno de R$30 ou R$35. E por último, fale um pouco sobre você e seu trabalho. Eu sou uma pessoa simples, comum, normal, sou formado em Direito, sou formado em Ciências Contábeis, fui professor da língua inglesa durante muitos anos, desde os 16 anos lecionei no Colégio La Salle, leciono na Seller Faculdade, leciono na pós-graduação, faço parte da banca que analisa os trabalhos de conclusão de curso dos acadêmicos, faço parte da comissão de docentes que lecionam no curso de pós-graduação em Segurança Pública do Estado, e sou uma pessoa que tem família, tenho 3 filhos, uma esposa, um pai, tenho 2 irmãos, enfim, tenho uma família bonita, elaborei muito, lutei muito para isso, tenho os meus princípios, tenho respeito pelas autoridades,
Acho que o Brasil está passando uma situação muito difícil, mas o povo brasileiro é um povo guerreiro, passível de erro como qualquer outro, e também é passível de vencer as dificuldades pela sua inteligência e pela sua garra, que é intrínseco ao povo brasileiro. Você deseja adicionar algo a mais sobre seu livro ou algo do gênero? Eu gostaria de dizer que as pessoas tivessem o mínimo de cultura, e não só a minha obra, como outras obras que fossem escritas, fossem adquiridas e fossem realmente lidas, porque nós vemos hoje em dia que o grande problema, um dos grandes problemas da cultura do povo brasileiro é exatamente a falta de leitura. E quem não lê não sabe, quem não sabe não escreve, quem não escreve não aprende, quem não aprende é escravo daquele que sabe. Então, hoje o segredo do progresso de um país é a informação, é a inteligência, é o saber, é o conhecimento. Quem não tem conhecimento está fadado à falência. E o que mais me entristece é ver que muitas vezes bancos, cooperativas de crédito e outras empresas que são muitas vezes convidadas a contribuir de várias formas para a confecção dessas obras, seja um pequeno opúsculo, seja uma grande obra, mas quando são convidadas a participar de alguma forma, principalmente da forma financeira, para contribuir na elaboração, na publicação, muitas vezes colocam dinheiro em todos os outros tipos de figurações e esquecem realmente de quem precisa para a cultura. Vejo que no interior aqui, não que as outras coisas não sejam importantes, mas nós também temos importância na literatura brasileira, e muitas vezes ela é esquecida. Então, muitas vezes, cooperativas de crédito, pessoas que coordenam isso, têm dinheiro para pagar jogo de bocha, jogo de bolão, jogo de futebol, jogo de carta, mas quando se aplica num livro, essas pessoas dizem que não tem mais limite, não tem mais crédito, não tem mais dinheiro, não tem mais verba, não tem mais condições de apoiar. Então, o que a gente vê é a ausência de apoio em coisas realmente culturais, né? Se aplica muito dinheiro em coisas que não têm muita importância, não têm muita finalidade e que muitas vezes nem precisaria de dinheiro também para que se pudesse elaborar esse tipo de coisa. Um jogo de bocha, um jogo de futebol, um jogo de carta não necessita de tanto investimento quanto a elaboração de um livro. Então, muitas vezes, as pessoas despreparadas que ocupam cargos nessas instituições financeiras, né, elas não têm noção, logicamente, elas investem de maneira equivocada, deixando de apoiar quem realmente precisa. É lamentável, mas é Brasil e é um povo ainda que tem muito a crescer. Espero que essas pessoas que estão no lugar errado, na hora errada, ou se aculturem, né, ou melhor, procurem se aculturar, ou então deixem esses cargos para quem tem capacidade. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado pela entrevista e uma boa noite a todos vocês. Obrigada por participar. Não há de quê. E, gente, todas as informações sobre a Editora Insular e etc., onde você pode encontrar o livro, vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no canal. Beijo! Tchau!